Agora, turminha, nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Então, presta bastante atenção na nossa aula para você ficar ligadinho nos detalhes do conteúdo do dia e da semana. Primeiro, você vai pegar o seu livro de português e vai abri-lo na página 309. Lá, você vai observar todas essas imagens, esses desenhos, como se fossem para montar um quebra-cabeça, que de fato é. Aí você vai cortar todas essas imagens no tracejado correto e colar no seu caderno para montar o quebra-cabeça. E você vai descobrir ao montar o que vai formar. Aí você vai dizer para mim na sua atividade que imagem formou, ok? E aí você vai perceber também que a imagem que você vai formar a partir desses desenhos lá no seu caderno vai ser bem parecido com esse aqui. Olha só, na página 99 do seu livro você vai encontrar essa gravura. E é sobre esse gênero textual que nós vamos aprender. Bom, mas a gente não está vendo nenhuma palavra escrita dentro desse desenho. E como é que ele pode ser um gênero textual? Percebam aqui, crianças, as cores, os formatos, a forma como foi desenhado. Lá embaixo você vai ver na legenda o nome dessa pintura e quem realizou. Olha aí, A Grande Quadrilha de Lourdes de Deus em 2014. E aqui a gente já consegue entender o que o autor quis passar para quem está observando. Mas vamos aprender mais um pouquinho sobre esse gênero textual que é pintura. Acompanhem comigo. Através da pintura, turma, podemos expressar ou compreender algo. Por exemplo, a gente voltando nessa pintura, só em observar, a gente percebe nos detalhes que as pessoas estão felizes, estão se divertindo, tanto aquelas que estão participando da dança, como aquelas que estão só observando. Elas estão entretidas. E além disso, o que a gente pode aprender mais desse gênero? Olha só. Esse texto é um texto não verbal, pois ela permite que as pessoas se expressem sem utilizar palavras para isso. Viu só? Como a tia citou lá no início, na pintura a gente não vê nenhuma palavra, nada escrito. É apenas em observar que a gente vai entender o que o autor quis passar. Por isso que é um texto não verbal. Além disso, a pintura é uma das primeiras formas de representação visual que já foi utilizada pela humanidade. Sabia que antigamente, para as pessoas se comunicarem, não era através da escrita como a gente está vendo aqui, era através dos desenhos. Eles pintavam em paredes, em cavernas, em pedras, no chão, para poder se comunicar com outras pessoas. Por isso que ele pode ser considerado como um gênero textual, só que não verbal. O gênero pintura que estudaremos será apresentado como um texto não verbal, tá vendo só? Olha aqui um exemplo. Aqui a gente observa nesse desenho, nessa pintura, o que está acontecendo. A gente vê bandeiras, a gente vê as pessoas lá nas suas casas observando através das janelas, algumas chegando perto para ver o que está acontecendo. E aqui embaixo a gente vê o desenho da apresentação. De quê? Tem lá na legenda embaixo, olha, é um reisado de Vanice Aires Leite de 2012. Então as cores, a forma como foi desenhado, tudo isso quer passar algo do autor para a gente que está observando. Olha só essa outra pintura. As cores já chamam a atenção. E só em observar, mesmo sem ler a legenda, a gente já consegue saber o que é. Aqui diz, Bumba Meu Boi, de Militão dos Santos. Então, a gente está aprendendo sobre pintura, que é um texto não verbal, que sempre vai expressar algo, tá bom? Além de tudo isso que a gente já viu, vamos entender mais algumas características. Olha só, esse gênero textual, pintura, é um tipo de leitura que exige do leitor algumas habilidades para perceber detalhes, como a gente viu, cores, formas, contrastes,
por ser um texto não verbal. E além disso, os elementos visuais favorecem a expressão de sentimentos, além do que lembranças e sensações, mesmo que não verbalizadas. Então o autor não escreveu o que está sentindo, não citou o que ele queria passar, mas através do desenho, da pintura, a gente consegue discernir ou entender o que ele está querendo dizer. Por isso que aqui fala de habilidades, a gente tem que perceber bem por observar. Agora, depois dessa explicação da tia sobre pintura, nós vamos para a nossa atividade, que vai ser no livro de português. Depois que você observar a pintura da página 99, na página 100 nós vamos fazer essas questões, tá? Aí você vai observar na questão 1, quais as cores que mais chamam a sua atenção nessa pintura? Você vai lá na página 99 e olhar de novo. Na 2, algumas das figuras ilustradas abaixo aparecem na pintura e outras não fazem parte dela. Você vai circular apenas as figuras que aparecem na pintura. E as próximas questões? Vamos observar a questão 3. Em que período do dia a festa parece estar acontecendo? Será que é manhã? Será que é noite? Depois que você colocar a sua resposta, você vai explicar. Agora na 4, por que será que há pessoas vestidas de forma igual? Volta lá na pintura e responde essa pergunta. 5, o que indica que há música na festa? Como é que a gente sabe que tem música? Não tem nada escrito. Aí você vai colocar a sua resposta. E na 6, você gostou dessa pintura? Diga aí por quê. Se sim ou se não. E na página 101, relacionada à interpretação do texto, a gente vai fazer apenas esta questão aqui. As festas da minha região. Em cada região do Brasil existem festas populares diferentes. Você vai conversar com as pessoas que vivem com você ou com o seu professor ou professora de reforço quais são as festas populares que existem na região onde a gente mora. Pergunte para as pessoas da sua família, para as pessoas com quem você está fazendo a tarefinha. E aí você faz a escrita aí no livrinho, ok? Capricha aí, tá bom, criançada? Beijos!